Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Eu quero, desejamos, compra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Creia nisso. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, compra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, para louvar tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, compra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Bem bonito, louve ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas daí
Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmão, nós estamos alegres mais uma vez pela oportunidade, a vida e a saúde que Jesus tem dado para todos nós, nossos familiares. Nós estamos aqui para ser grato ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez e há de fazer por nós. Então, irmão, nós passamos aqui nessa semana buscando ao Senhor e clamando a Ele, crendo realmente no que Ele pode fazer por nós, acreditando em todas as palavras escritas e lidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje, nós somos, irmão, mais do que vencedor por aquele que nos amou, irmão. Nós vencemos somente pela palavra, que nós lemos a palavra e acredita em todas as palavras que os profetas, os apóstolos ensinaram, que Jesus deixou escrito. Então nós seguimos essa linhagem. Como eu falei essa semana, irmão, o que nós acreditamos já sentou em nosso coração, está dentro de nossos corações, nada vai tirar. Ainda que venha as tempestades, as notícias, os levantes de Satanás contra o povo, principalmente o povo de Deus, porque se ele conseguir, irmão, tirar a fé de nossos corações, ele vai fazer um grande estrago. Porque esse mundo, irmão, ainda se coloca, está de pé ainda, vivo, metade do mundo está vivo. Eles deviam de agradecer o povo de Deus que está infiltrado no meio deles, um povo que conhece a palavra de Deus, um povo que chama e clama pelo nome de Jesus. Esse povo, eles deviam ser muito gratos, irmão. Esse povo que tem infiltrado no meio deles, que são o povo de Deus, nós fazemos parte disso. Porque se não fosse o Senhor Jesus, irmão, ter o tabernáculo dele aqui na terra, como a Bíblia tem uma passagem que fala que vós sois meu tabernáculo aqui na terra. Nós somos tabernáculo de Deus, porque Ele habita, irmão, na nossa vida. Cada coração habita o poder de Deus. Porque só o fato de nós estarmos aqui já é a força do Senhor nos trazendo aqui, irmão. Porque pela nossa força, por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Jesus foi bem claro: sem mim nada poderias fazer, nada. Então nós estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Não foi simplesmente um veículo que nos trouxe aqui, não foi o dinheiro, não foi o salário, nada disso, irmão. É o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Por esse motivo, nós temos motivo bastante para sobrar, para ser grato a Deus pelas nossas vidas, irmão, principalmente a vida, a saúde que Ele tem dado para nós. Então, eu acredito, irmão, na palavra de Deus, que tudo que se quer se opor contra a palavra de Deus vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz.
vermelho sai do lado de lá. Ele expulsou os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na glória, faz leão dormir. Ele ora no próximo quando vai cair. Quando está no deserto, Deus envia um maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 11 e o versículo 12. Glória a Deus. Ele é um Deus tremendo e sempre vencedor. Glória a Deus. Bispo Gerson fazendo a leitura desses 2 versículos, os irmãos acompanhando. Atos 1, verso 11 e 12, que diz assim: os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. É interessante, né, nessa parte, que vê que quando Jesus fala essas palavras, né, foi depois que Jesus já tinha ressuscitado, que ficou 40 dias com eles, né, ensinando e fazendo maravilhas, né, 40 dias depois da ressurreição. Mas daí é chegado o momento da ascensão do Senhor. Então, é aquele versículo maravilhoso que Jesus, no versículo 7, Jesus, aliás, no 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Alguém aqui já foi testemunha de alguma coisa? Já foi? Então, a testemunha, ela só pode testemunhar do que ela viu, ouviu, né? Então, aqui Jesus diz: vós sereis a minha testemunha. Então, nós somos testemunhas do Senhor. Do quê? Do seu amor, da sua graça, do seu poder, da salvação, da vida eterna, aquilo que Ele tem feito na nossa vida e que ainda vai fazer se nós permanecermos até o fim. Mas ele aqui ele diz, então, essa é uma virtude, né? Um dom, uma dádiva de Deus. Então, ele é necessário em nossa vida, irmãos. Não basta a pessoa somente aceitar, gostar de estar na igreja, ser batizado nas águas, tudo isso faz parte do plano de salvação. Mas ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, é o selo de Deus na nossa vida. A Bíblia nos compara com uma carta. Acredito que todos aqui já colocaram uma carta, né, no correio, né? E quando você chega lá, o que precisa pôr? Os selos, carimbar, para chegar no destino, né? Para onde a carta está sendo enviada. Então, nós somos a carta de Cristo. Ela não foi escrita com pena, né? Mas foi escrito pelo Espírito Santo, né? E não foi escrito com tinta, mas sim com o sangue do Senhor. Então, esse selo na nossa vida é o Espírito Santo do nosso Deus. Então, foi quase as últimas palavras que o Senhor, antes de ser recebido no céu, Ele falou. Então, recebereis, vão receber esta virtude, para ser testemunhas dEle, né? Ele diz em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando ele dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. De repente aquela nuvem vem, cobre, ninguém mais via Jesus, né? A nuvem cobriu, ocultou os olhos daqueles que estavam olhando. E estando com os olhos fitos no céu,
enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, né? 2 anjos, né? Os quais lhes disseram: varões galileus. Então eles estavam onde? Na Galileia. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O versículo 12 então diz o quê? Que eles voltaram para Jerusalém. E daí foram para um monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho do sábado. Então, olha o que Jesus fala, quando ele fala, o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E mais que esperasse a promessa do Pai, disse ele: de mim ouviste. Então o derramamento do Espírito Santo seria onde? Em Jerusalém. Mas a ascensão dele foi aonde? Na Galileia. Então quando eles veem isso assim, e os anjos, né, falando, eles voltam para a Galileia e vão para o cenáculo, aonde habitava quem? Os apóstolos, né? E estava lá também a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos e outras mulheres. Então aquele povo foi para Jerusalém e entraram no cenáculo e ficaram aguardando aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor não deu dia nem hora. Ele falou não muito depois desses dias. Então Jesus é recebido no céu. Eles ficam lá no cenáculo, né? Sem saber o dia, a hora que acontecer. Então tinha que estar o quê? Atentos ali. Não sair, era uma determinação. E depois de 10 dias da ascensão de Jesus, foi o derramamento do Espírito Santo. Então isso se cumpriu, irmãos. E isso é maravilhoso na nossa vida. Às vezes a gente pensa: se Jesus quiser dar para mim o Espírito Santo, Ele dá, ora, se é Ele que dá. Não, mas nós temos que buscar, irmãos. Temos que ter atitudes de quem tem o Espírito Santo na vida. As atitudes, o modo de pensar, de agir, não tem sombra de variação, não tem uma hora lá nas alturas glorificando a Deus, outra hora está numa fraqueza. Não, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem sombra de variação. Nós ouvimos aqui nos maravilhosos, que nos exortou a chegar mais perto do Senhor e saber que em toda situação nós temos que manter a nossa fé, né? E o bispo Gerson falou que não é para fracos, né? Servir ao Senhor é para fracos, não é. E Jesus logo, ele foi falando, foi uma coisa incrível, porque as pessoas viam milagres e queriam: eu vou seguir, eu quero ser seu discípulo. Tá bom, então vem. Mas eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que despedir da minha família. Jesus falou: não, aquele que me segue tem que deixar pai, mãe e me seguir, senão não é apto para o reino dos céus. Então Jesus, ele falava as coisas claramente para as pessoas. Então a mesma coisa somos nós, irmão. Quando nós aceitamos o Evangelho, nós aceitamos sabendo aquilo que nós estávamos assumindo. Não teve propaganda enganosa. Não, Jesus falou de cruz, de tribulação, de dores, de perseguição, de injúrias. Ele falou tudo isso. Mas ele falou: cada um pegue a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele é um Deus maravilhoso. E ele, ao derramar o Espírito Santo sobre nós,
Ele deu uma força sobrenatural para nossas vidas. Para nós vencermos, pode vir o que vier, nós não podemos esquecer, irmãos, que dentro de nós existe uma força, que é o poder do Espírito Santo em nossa vida, que nos dá força para prosseguir e tomar cuidado, irmão, para nós não nos acharmos de repente estar falando como aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, reclamando, murmurando, sendo como aqueles que não têm experiência com o Senhor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo aquilo que pode vir sobre as nossas vidas, irmãos, Deus não vai permitir que venha mais do que as suas forças. Ele não vai permitir. Se vir a luta, você diz, essa eu não vou aguentar, ela é muito forte. Não fale isso. Se o Senhor está permitindo, é porque nem eu sei, mas eu já tenho essa força dentro de mim. E eu vou usá-la agora. E isso o Senhor, Ele quer cada um de nós, irmãos. Então Ele derramou esse poder. E isso foi ali em cumprimento da palavra do Senhor. E então aconteceu muitas coisas maravilhosas, irmãos. A partir desse momento, os apóstolos, todos eles foram revestidos de poder. Como eu disse na quinta-feira, até os apóstolos, quando falam, e todos foram cheios do Espírito Santo, quer dizer, todos os apóstolos que estavam ali dentro do cenáculo, todos foram cheios do Espírito Santo. A partir desse momento, a atitude deles passou a ser o quê? Diferente. Não de um perdedor, mas de um vencedor. A ponto deles, se precisassem morrer, eles morreriam por amor a Jesus. Eles eram presos não porque tinham feito algum mal, mas por anunciar a palavra de Deus. E eles sentiam o quê? Alegria. Eles sentiam que era um privilégio estar sofrendo pelo nome de Jesus. O apóstolo Paulo lá na frente diz, né? Mesmo aqui no livro de Atos, ele foi acusado que ele tinha a seita do Nazareno, né? Que era uma seita o que Paulo pregava. E Paulo falou, essa seita que vocês dizem que eu prego, é o caminho, não é seita, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, irmãos, eles sofreram perseguições, aconteceu muitas maravilhas através deles, mas sofreram também, sofreram perseguições, muitas coisas assim, mas perseveravam no caminho do Senhor. E no livro de Hebreus, irmãos, que eu gostaria que você abrisse, o livro de Hebreus é uma coisa maravilhosa, que fala aqui no capítulo 3 de Hebreus. Então agora nós que já fizemos a nossa profissão de fé, e que sabemos o que vai acontecer conosco se permanecermos até o final, receber o galardão, né? Por ter combatido o bom combate, guardou a fé, tem o galardão da justiça dado pelo Senhor. Então, isso é maravilhoso. Então, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3, diz assim, no versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quando a pessoa se aparta do Deus vivo, irmãos, é considerado um coração mau e infiel. Então, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E o versículo 13 diz assim, antes exortar-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então temos que ter um coração bondoso, não endurecido.
E o 14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não é até a metade do caminho, não, é até o fim, irmãos. E para nós chegarmos até o fim, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas, mas nós temos que ser fiéis ao Senhor. E o 15, ele diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, muitas vezes, irmãos, a pessoa endurece o coração. Ela ouve a palavra de Deus, ela até conhece a palavra de Deus, mas o coração está endurecido. Então, aqui está dizendo: não endureça o coração, senão a palavra de Deus ela não vai fazer efeito. Um pouco mais para baixo, no capítulo 4, continua falando assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Então, nessa caminhada, enquanto muitos estão caminhando, alguns podem ficar o quê? Para trás. Olha que coisa triste. Mas quando que acontece isso da pessoa ficar para trás? No versículo 2 diz: porque também a nós, os apóstolos estão falando, né? Porque também a nós, apóstolos, foram pregadas boas novas, como aquelas pessoas ouviram, como nós estamos ouvindo nesta noite, como nós ouvimos toda vez que nós nos reunimos na igreja, nós ouvimos a palavra do Senhor, né? Então, é a mesma pregação que os apóstolos falavam, anunciavam, mas aqui está dizendo: que pena que alguns ficavam para trás. Mas quando acontece isso, irmãos? Ela sabe quando acontece? Quando a palavra da pregação, ela não traz proveito, porque ela não é misturada com a fé, naqueles que ouviram. Então a palavra de Deus só vai ter efeito na nossa vida, irmãos, se nós misturarmos com a fé. Às vezes, hoje você pode estar aqui na igreja e você está com uma necessidade, você pode estar com uma causa, você pode estar com um problema, com uma dificuldade. Às vezes não é com você, mas é com alguém que você ama, um ente querido. E você está ouvindo a palavra do Senhor, que não pode endurecer o coração quando a gente ouve. Então, quando nós ouvimos, nós temos que realmente crer que o Senhor pode fazer aquilo. Como Ele vai agir, nós não sabemos, irmãos, porque o Senhor age sempre para contribuir na nossa fé, para aumentar a nossa fé. Às vezes eu posso ter uma necessidade que a Silvia também tem, igualzinho. Mas o Senhor pode agir de um jeito na minha vida e na vida dela de uma outra maneira. E o problema era igual, a necessidade era igual. Mas tudo vai agir para acrescentar a nossa fé. Por que muitas pessoas ouvem as coisas e não acontece nada? Porque ela ouve a palavra, mas não consegue misturar com a fé. A fé, irmãos, sem fé, ninguém agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor e até recebemos, e quando a gente recebe, a gente fala: não acredito, você acredita que olha o que aconteceu comigo? Ué, mas ela não orou com fé, não era isso que ela estava esperando? Não é, irmãos? Então, às vezes, até nós mesmos agimos assim: ai, nossa, olha, eu nem acredito, eu pedi para Deus, nem acredito que eu consegui. Então, nós temos que ter aquela fé, e sempre imaginar como o Senhor vai agir. Eu não sei, mas vai contribuir
para que eu seja mais forte, mais convertido, mais experiente, e isso vai ajudar para nós irmos em frente na nossa caminhada. Então, muitas pessoas, irmãos, quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que estar misturando com a fé, nesse momento com a fé, seja qual for a necessidade. Às vezes não é necessidade física, às vezes não é uma necessidade econômica, mas às vezes é uma necessidade espiritual. Às vezes ninguém sabe, só nós sabemos que a nossa fé não está como era antes, o ânimo para seguir o Senhor não é o mesmo a princípio, e é coisas que só nós e Deus sabemos. Então nós temos que ter aquela fé, ouvir a palavra de Deus, receber de bom grado, com coração bom e fiel, misturar com a fé, e aí vem a ação maravilhosa. Então aqui eles estão dizendo que muitos ficam para trás, porque ouviu. Tem pessoas que você conversa, conhece todas as passagens da Bíblia. Você vai falar alguma coisa, eu conheço essa passagem, mas não consegue misturar isso com fé e trazer para a sua vida atual. Porque tudo que nós vemos aqui na Bíblia foram coisas que aconteceram e que ficou para exemplo nosso. Mas nós temos que ter a nossa história. Nós temos que ter a nossa história. E durante o tempo que nós estamos aqui, nós estamos escrevendo a nossa história, as nossas experiências, os nossos momentos de fraqueza, né? Os momentos que fomos assim abençoados, porque até na fraqueza o Senhor fala conosco. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na fraqueza. Porque na fraqueza você reconhece, não é verdade? Você reconhece a sua pequenez e sabe que é o poder de Deus na sua vida que vai nos trazer a vitória. Então isso é importante. E aqui no livro mesmo de Hebreus, irmãos, eu sempre falo sobre essa demonstração, porque é uma coisa incrível mesmo. Alguém ficar para trás, já pensou? Como que nós temos que agir como crente? Nós temos que ter a fé. Nós temos que ter fé. Né? A Bíblia diz que a confiança em Deus, ela lança fora o medo. Então as coisas estão acontecendo, estão, mas nós não podemos ficar apavorados. Apavorados são aqueles que não têm Deus, que não esperam no Senhor. Então nós temos que agir com sabedoria, mas a nossa fé acima de tudo. Porque acho que é o Salmo 125 que diz que não adianta, como é que diz? De guardar a casa, como é que é? Então, 127, como é que diz aí? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quer dizer que tudo, com todos os cuidados, com tudo, acima de tudo, irmãos, é o Senhor, porque se Ele não agir, então nós acabamos de ver. Não adianta pôr sentinela numa casa, porque se o Senhor não guardar, não vai adiantar. Né? Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. E esse versículo é verdadeiro. A confiança em Deus lança fora o medo. Né? O medo não faz mais parte da nossa vida, porque nós temos um Deus protetor, que no Salmo 91 diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso favor, para nos livrar de todo mal. Glória a Deus, irmãos. Então, é uma coisa maravilhosa, essa confiança no Senhor. Não pode, quanto mais as coisas se tornarem difíceis, irmão,
quanta coisa. Eu sei que muitos irmãos com salários diminuídos, uns pela metade, outros uma porcentagem, outros sem saber se vai voltar para trabalhar. Não ligue para isso, porque nós temos um Deus que nos sustenta, irmãos. Ele diz assim, que jamais viu um justo sequer mendigar o pão de cada dia. Isso não vai acontecer para aqueles que são fiéis, irmãos, ao Senhor. Glória a Deus. Deus está mostrando que o que vale para nós é a proteção. Você vai continuar vivendo, se o seu salário foi pela metade, ou abaixou uma porcentagem, você vai continuar tendo a sua vida, continuar, não vai faltar nada, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. A Bíblia diz que o justo, ele vive da fé, irmãos, é da fé. Glória ao Senhor, irmãos, glória ao Senhor. É nesse momento que nós podemos ver bênçãos maravilhosas. É nesse momento, irmão, que a nossa fé é acrescentada. É nesse momento que nós vemos que nós somos nada, não somos nada sem Jesus na nossa vida. É como se nós estivéssemos naquele barco, naquele mar, ali Jesus deitado ali na polpa daquele barco. E os discípulos, estava tudo calmo, era uma calmaria, irmãos. Mas de repente, a Bíblia fala, quando houver paz e segurança, cuidado, pode vir repentina destruição. Então sempre vigiando, atalaia, como se fosse assim, vigiando, porque todas as coisas podem acontecer, mas a Bíblia Sagrada diz que fez a diferença nesse dia que começou aquele vento muito forte que abalava o mar, a tempestade que enchia o barco de água, estava ali, fez a diferença, a presença de Jesus dentro daquele barco, irmãos, glória a Deus. E faz a diferença de Jesus nas nossas vidas, irmão. O mundo não entende. Ele não vai, como é que esse povo, as coisas se acabando cada vez, o cerco se fechando cada vez mais, e esse povo diz que tem paz, mas é a paz que excede a todo entendimento, irmãos, excede a todo entendimento, por isso que a pessoa não entende. E naquele dia, irmãos, veio a presença de Jesus naquele barco, fez a diferença. E Ele faz a diferença na nossa vida, irmãos. Agradecer a Deus, principalmente por nós, Ele nos ter tirado das trevas e ter nos trazido para a sua gloriosa luz, dado-nos o direito de salvação, o poder de ser chamados filhos de Deus, porque cremos no nome dEle. Então Ele é um Deus maravilhoso. Pode vir o que vier, irmão, se Jesus estiver na nossa vida, a nossa confiança estiver nele, irmão, sempre assim, olha, Senhor, a luta está grande, Senhor, eu não tenho outro Deus além de Ti, Senhor, eu não tenho outro Deus a quem buscar, é somente a Ti. Estenda a Tua mão, abençoa, cura, liberta, me dê saída dessa situação. Com certeza, irmãos, o Senhor vai se levantar e vai providenciar aquilo que é necessário. Vai ser muito mais do que você espera, porque o Senhor, Ele dá muito mais do que nós pedimos, irmãos. É para acrescentar a nossa fé, para nós louvarmos ao Senhor. Por isso que no início desse culto nós louvamos com alegria no coração. Louvamos, cantamos, sentimos aquela paz, que sentimos alegria da salvação. Porque essa é a diferença, é ter Jesus na nossa vida, na nossa casa, em tudo que nós vamos fazer, pedindo sempre a direção dEle, sempre pedindo a direção dEle,
Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, irmãos, que nesta noite, feliz nesse santo lugar que nós tivemos reunidos aqui. E para encerrar, no livro aos Hebreus, só para você lembrar, capítulo 2, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, né? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Então isso é maravilhoso, porque se nem os anjos escaparam, irmãos, né? Quando houve a desobediência, então o versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, né? Os apóstolos, aqueles que ouviram os apóstolos, e chegou até nós. Então nós somos bem-aventurados por conhecermos esta verdade e ter Jesus verdadeiramente como pastor da nossa vida. Não só conhecer o Salmo 23, mas conhecer o pastor do Salmo 23. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Glória a Deus. Não existe nada igual, e eu quero lhe falar desse Deus maravilhoso que fez os céus, a terra e o mar. Na beleza do seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus. Não existe nada igual, e eu quero lhe falar desse Deus maravilhoso que fez os céus, a terra e o mar. Na beleza do seu rosto enche o coração de luz, e na chama de seus olhos vejo os olhos de Jesus.